Versículo 17 diz: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Amados, preste atenção. Insensatos e cegos. Por que ele diz isso? Voltando lá no versículo 16, diz assim: ai de vós, condutores cegos, que significa aquelas pessoas que não buscam certamente a palavra de Deus, não ora para aquela palavra entrar no coração, Deus testificar ela para sair falando. Então, ai de vós, condutores cegos, que faz isso. Pois que dizeis qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devorador. Aquele que jura pelo templo, isso nada é. Mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devorador. Porque aquele que busca só o ouro, ele é devorador. Mas aquele que jura pelo templo, isso nada é. Não vai fazer efeito nenhum. Mas aquele que jura pelo ouro do templo, esse é devorador. Está na palavra. Versículo 16, marca aí na sua Bíblia. Versículo 17. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Claro que o maior é o templo que é santo e santifica o ouro, certo? Maior é o templo que santifica o ouro, certo? Então, se tiver alguma dúvida nessa mensagem, nessa palavra, pode dizer, porque qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Lembrando que o templo do Senhor, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, certo? O templo do Senhor, ele edifica o ouro. É a nossa vida que vai santificar o nosso jeito de proceder com Deus. Então, nós sabemos que o templo do Senhor, tudo que entrar, todos que estiverem lá dentro, o que você vai buscar vai ser sempre santificado por Deus. Assim como tudo que nós levantarmos ao alto e consagrar a Deus, Deus abençoará para nós. Então, é isso aí. Versículo 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pelas ofertas que está sobre o altar, esse é devorador. Mesma coisa do de cima, hein? Preste atenção. Versículo 19. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? A mesma coisa do de cima, né? Vamos raciocinar aí. Versículo 20. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Bem, se jurar pelo altar, vai jurar por tudo o que sobre ele está. Versículo 21. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aqueles que nele habitam. Você está prestando atenção nas palavras? E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Versículo 22. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Bem, sobre a omissão dentro da igreja. Eu já vi igrejas, templos do Senhor, né? Vamos acostumar com a palavra certa, porque igreja somos nós, todos nós. Então, no templo do Senhor, eu já vi muitas omissões de palavra de Deus, para não houver ofensas, para que
as pessoas não saiam de lá frustradas. Então, vou omitir uma palavra da Bíblia porque eu não quero que as pessoas se sintam magoadas ou se afastem da igreja. Bem, já ouvi muito isso e eu posso dizer uma coisa sobre a omissão dentro da igreja da palavra de Deus? Deus, ele fala uma parte na palavra sobre o beber leite e comida grossa, e comer comida grossa. Deus, ele fala, Jesus, ele prega falando que... E deixa a mensagem que você está em tempo de beber leite, você ainda não está pronto para comer comida grossa. O que significa? Quando Deus vai levemente... Olha, eu vou dizer para vocês que eu passei por isso na minha jornada, porque eu comecei a ter uma experiência com Deus, né? Logo lá no começo eu comecei a ter uma experiência com Deus tremenda, né? E durante a caminhada, né, de experiência, né? O que significa o beber leite? É quando, eu não vou dizer que Deus passa a mão na cabeça, mas vamos supor, hoje, né, eu com a experiência que eu tenho, e uma pessoa convertida hoje, se eu deixar, fizer vamos supor que eu fiz uma promessa para Deus e não cumpri, Deus, e é isso mesmo, porque eu tô em tempo de comida grossa, então Deus não vai passar a mão na minha cabeça, Ele vai me castigar severamente. Sabe por que eu falo isso? Nessas palavras... Ah, Vanessa, mas Deus não castiga, Deus, Vanessa... Não me interessa. Eu tô falando da minha experiência com Deus. Como eu senti nas mãos de Deus quando eu decidi não falar de Deus mais. Quando eu falei, Senhor, essas pessoas nem querem ouvir o que eu tenho para dizer do Senhor. Elas não estão nem aí para a sua palavra, eu não vou dizer mais para elas. Pois Deus me colocou uma enfermidade para a morte. E eu entendi o recado. Falei para Deus, Senhor, se essa enfermidade é porque eu não abri minha boca para falar do Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Porque a partir de agora, Deus, eu falarei até para as pedras sobre o Senhor. Então traz até a mim todas as pessoas que queiram ouvir do Senhor, porque eu falarei para elas. Mas Vanessa, você ainda colocou seleção para Deus? Bem, eu falei desse jeito. Porque eu vou ter certeza que a pessoa que chegar perto de mim, ela realmente vai precisar de Deus e eu realmente vou me dedicar a ela. Então, eu apenas apresentei meus argumentos para Deus. É Deus quem opera o grande milagre. É Deus quem vai fazer o que tem que ser feito na vida dessas pessoas. Eu somente vou falar de Deus para elas. Mas é Deus quem vai operar o grande milagre. É Deus que vai fazer a grande obra. E aí... Logo depois, eu fui curada. E eu falo que Deus é Deus. Por eu ter falado besteira, e eu estava em tempo de comida grossa, eu tive que tomar umas direções na minha vida. Voltar atrás pelas coisas que eu disse. Mas, houve um outro fato que eu falei com Deus, Senhor, mas o Senhor não pegou leve com aquela pessoa. Mas aí veio a mensagem na minha mente, porque ela ainda bebe leite. Eu como a comida grossa, enquanto aquela pessoa bebe leite. Mas aquela pessoa é muito desobediente. Mas Deus continuava, mas ela bebe leite, porque ela está começando agora. Eu falei, tá bom, Senhor. Se o Senhor é... Porque eu não posso ser tão paciente quanto o Senhor. E assim eu peguei muitas pessoas desobedientes. No jejum de 7 dias, com 3 dias as pessoas estavam quebrando o jejum. E Deus, elas bebem leite. Mas vai, Vanessa, fazer o jejum de 7 dias e quebrar o jejum. Só Jesus sabe. Amados, nesse vídeo só quem sabe do que eu tô falando vai se manifestar aí pra mim, colocando nos comentários. Aquele que tá entendendo o que eu tô dizendo sabe muito bem o que é. Então essa palavra, essa mensagem de beber leite, comer comida grossa, para aqueles que entendem essa palavra, que já viveu essa palavra, que Deus já ensinou tremendamente na prática, sabe o valor que tem a palavra de Deus. Amados, essas palavras têm valor. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, viver na humildade não é viver pobre. Viver na humildade é o seu coração ser humilde ao falar. Você não pode ter soberba. A soberba é quando você fala, eu ganhei um lápis, eu tô muito feliz por esse lápis. E você realmente está feliz por esse lápis. Agora você pegar um lápis e falar, nossa, que bonito esse lápis, né? Poderia ser maior, melhor. Aí o que acontece?
O que acontece? A soberba entrou na sua vida e você não consegue ser grata. Por quê? Porque você quer mais. Aquilo pra você não basta. Não tá bom pra você. Você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Soberba. Deus quer humildade. Se você ganhou aquilo, porque Deus sabe que aquilo ali vai te trazer as suas necessidades, já tá suprida. Mas você quer mais. Viver uma vida de humildade não é viver uma vida pobre. Pensa nisso. Mesmo porque nós somos ricos da graça de Deus. Tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Mas, Vanessa, o mundo lá fora está em pecado, muita coisa ruim está acontecendo. Amados, não se esqueça que quando nós fomos colocados sobre a terra, houve uma mensagem de Deus para nós. Vou deixar vocês viver na terra, mas não quero que vocês se misturem com o povo da terra, com as pessoas da terra. O que significa? Que há um povo aqui antes. Então, aqueles que se misturar, vai comer lama. Quem se mistura com porco, come lama. Então, se a pessoa lá fora tá comendo lama, mas Vanessa, pegou pesado. Tá bom, peguei pesado. Então, vamos para outro. Há muitas coisas ruins que vai acontecer. Vai acontecer. Eu tô até pensando, quando eu terminar Mateus, em começar a falar sobre Apocalipse. Queria falar de João, porque eu tô sentindo que eu tenho que fazer João. Mas eu preciso fazer Apocalipse. Mas eu vou tentar acelerar meus vídeos. Eu só não acelerei eles ainda porque eu tô terminando ainda a minha faculdade, sabe? Mas eu digo pra vocês que tudo isso aqui aleatório que eu tô falando faz um grande sentido para aqueles que me acompanham, que prestam atenção, que quer ter uma vida temente a Deus, com paz interior, exterior. Uma coisa vai acontecer sobre o mundo inteiro, que já está acontecendo, amados. E essas coisas vão acontecer, mas Deus deixou tudo tintim por tintim, o que o servo do Senhor tem que fazer. Olha, Deus vai ensinar para nós tudo o que devemos fazer. E se nós aguentarmos firmes na tribulação, Deus vai recolher a gente na paz do Senhor Jesus. Então, aconteça o que acontecer, sela uma coisa com Deus, que você jamais vai deixar de servir a Deus. Sela isso comigo agora, em nome de Jesus. Aceita Jesus como seu único Salvador e Senhor. Se arrependa de tudo que não provém do Senhor na sua vida. Pode cair temporal, tempestade, e você está glorificando a Deus, porque todos nós vamos passar por um grande teste. E esse teste é de provar que nós realmente somos fiéis a Deus no amor e na compreensão de todo o querer dele. Servo de Deus tem que lutar e batalhar para vencer, porque Deus é Senhor dos exércitos, então ele quer guerreiros para lutar. Ele não gosta de covardes, ele quer guerreiros para lutar. Então vamos continuar, para a gente não sair muito do foco, né? Mateus 23 aqui. Então, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, dá o dízimo da hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo. E desprezai o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, eles fazem ali, dá o dízimo da hortelã, do ondre e do cominho, mas esquece do mais importante, que é o juízo, a misericórdia e a fé. E aí vive omitindo palavras do Senhor no templo. Ensina somente o que eles querem e não prega a justiça de Deus e omite certas coisas das pessoas, do povo, de como realmente chegar no céu. Eu já disse várias vezes no meu vídeo, para chegar no céu, para ganhar nosso lugarzinho lá, para a gente chamar a atenção de Deus, nós precisamos, primeiro, se arrepender, se batizar quem não foi batizado e aceitar Jesus como seu único Salvador e Senhor. Tem que confessar isso, tanto para Deus quanto para os seres humanos. Confessai, sabe por quê? Ah, Vanessa, mas por que eu tenho que contar para as pessoas que eu aceito Jesus como seu único Salvador e Senhor? Porque se você negar Jesus perante aos homens, Jesus negará diante do Pai dele. Tremendo, né? Uma mensagem leva a outra, vocês repararam nisso? Então vamos lá.
Versículo 24. Condutores cegos que coiais. Versículo 24. Condutores cegos que coiais um mosquito e engolis um camelo. Ai, ai. Vocês repararam, né? Que fala muito assim de coisas fáceis, né? Pra gente entender. Eu acho interessante aqui, né? O versículo 24, né? Condutores cegos que coais um mosquito. Pega o mosquito e espreme ele lá na peneira e engoles um camelo. É difícil, né? Entender o povo, mas é isso aí. O mais difícil eles querem fazer. A desobediência é um modo mais difícil, mas eles querem fazer, porque para eles é fácil isso. Então, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapinas e de intemperança. Mas o interior, o nosso interior também tem que ser limpo. Tem que ser retirado de nós tudo que é podridão, tudo que não provém do Senhor. Nós também temos que limpar a nossa mente, tirar todas aquelas coisas ruins. Porque acontece, eu sei disso, eu oro a Deus, eu jejum, e mesmo assim, muitas das vezes, o pensamento errado vem na minha mente, o pensamento de podridão vem na minha mente, mas está queimado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Às vezes eu assisto um segundo que eu assisto de jornal, aquilo já começa a me dar uma revolta, e eu começo a repreender todo o mal. Aí eu repreendo o mal que vem na minha mente e eu começo a orar. Porque Deus, ele fala bem assim: se você orar, entregar nas minhas mãos, eu farei por você. Então, para limpar a nossa mente, é difícil demais. Você esquecer aquilo que você viu e tirar aquilo que você está sentindo é muito ruim. Eu optei por não ver jornal, mas a gente tem que ver os jornais, a gente tem que assistir os jornais para a gente entender o que está acontecendo lá fora, para a gente ter força para orar, mas é difícil. A pessoa tem que ter muito amor de Deus dentro para perdoar, para retirar, para poder viver mais um dia na presença do Senhor. Depois que você viu aquela imundícia, aquela sujeirada que você vê todos os dias no jornal. Você tem que estar ali preparado emocionalmente, psicologicamente. Você tem que estar ali completamente com Deus. Deus tem que ser o centro de tudo na sua vida, senão você pira. Você pira, eu falo mesmo, você pira. Se eu ficar meia hora em frente ao jornal, se eu não tiver Deus, meu filho, não sei nem quem eu viro, não. Porque é difícil. Eu falo mesmo, antes eu pensava muito sobre muitas coisas, mas eu descobri que o maior vilão somos nós, que Deus é o mocinho. Nós tá passando cada raios, deve chover hoje, deu até trovoada. Então, o que eu tenho para dizer que nós devemos prestar atenção, tirar de perto de nós. Se você tá indo para Deus agora, corta jornal. Porque senão você não vai conseguir. Eu falo, são muitos anos que eu tô na presença do Senhor. Aí uns vai criticar. Ué, por que você tava onde? Você nunca esteve na presença de Deus, não? Povo ignorante, não entende o que a palavra quer dizer. Talvez se lesse um livrozinho aí, talvez vamos colocar aqueles livros de poesia, não tem aqueles livros de poesia? Talvez entenderia mais, né? A colocada das palavras. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus, porque muitas das vezes Deus está o tempo todo olhando para você, mas é você mesmo que sai da presença de Deus. Você entendeu? Nós saímos da presença de Deus, mas Deus está o tempo todo olhando para nós. E outro dia eu vi um rapaz pregando e ele falou assim, quando a pessoa vai orar, ela chega e fala assim, eu entro agora na sua presença, aí ele fala bem assim, então onde você estava? Cheiro de queimado. Então, onde você estava? Né? Mas eu acho que nós não estamos aqui para criticar as pessoas. Eu só tento entender, compreender o que as pessoas estão querendo fazer. E eu fico meio perdida, né?
mas eu fico até com medo de falar na internet, sabe? Assim, algumas palavras, e depois a pessoa distorcer e vir falar alguma coisa. Mas você quer saber de uma coisa? Eu tô botando na minha cabeça assim, olha, Deus, todo dia de noite eu falo assim, Senhor, me ensina a falar quando for hora de falar e calar quando for hora de calar. Então, o que eu disser nos meus vídeos, o que for bom pro seu coração, guarda com você. O que não for, deleta do seu coração. Aprende, porque eu aprendi. Quando eu olho o jornal, eu oro a Deus conforme Deus coloca no meu coração. Mas eu evitei durante anos a olhar para que eu pudesse ter uma paz de espírito com Deus. Porque quem vê jornal, aqueles monte de coisa ruim acontecendo, se a gente for olhar, a gente não tem Deus dentro do coração. Porque invade uma escuridão terrível e a falta de esperança cresce. Porque se você olhar o jornal, você não vê esperança de tanta coisa ruim. Mas quando você começa a tirar tudo que te leva para longe de Deus e você começa a se aproximar de Deus, porque é você que tem que chegar perto de Deus, porque Deus está lá o tempo todo, mas é você que tem que chegar perto de Deus. Ah, Vanessa, mas como é que eu vou saber disso? Quando as suas orações começar a fazer efeito na sua vida. Quando você começar a orar e você vê que Deus realmente está te ouvindo. Quando você pedir algo e realmente Deus fizer por você. Porque quando Ele começar a fazer por você quando você ora, é porque você chegou num lugar aonde Deus te vê. Ou melhor, no lugar onde você vê Deus. Por isso que nós temos que sair do lugar que limita a nossa visão até Deus. Porque Deus está na nossa presença o tempo inteiro, mas nós fugimos da presença de Deus quando nós praticamos coisas ruins. Então é isso aí. Continuando aqui, versículo 26, que a gente acabou de dizer, onde os fariseus, eles limpam os pratos, tomam banho, mas o interior também tem que ser limpo. A sua mente tem que ser limpa, tudo em você tem que ser limpo. Certo? O coração tem que estar limpo. Tem que estar limpo o coração. Puro. De amor. Para poder compreender as pessoas. A entender o porquê que elas estão do jeito que está. Para que as coisas possam fluir dentro do coração dela. Então, compreender as pessoas é essencial. Para que tudo, a nossa missão de ser pescador de alma, de levar a palavra de Deus, possa ser concretizada. Nós temos que ter o coração puro. Se o servo de Deus não tiver o coração puro, ele não consegue exercer o que veio para ser na vida dele. Então vamos lá. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Olha, marca na sua Bíblia esse versículo 27, porque ele é tremendo. Por quê? Pois que sois semelhante aos sepulcros, os hipócritas, eles são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interior estão cheios de ossos e mortos e de toda a imundícia. Porque se você pensar bem, quando você olha no cemitério, aqueles lugares, né, aqueles túmulos bonitos, né? Tem uns que são tão bonitos e são bonitos por fora, mas dentro deles só há ossos e imundícia e mortos. Por quê? Porque quantas pessoas já morreram com doenças de vários tipos? Você já pensou nisso? Quanta imundícia. E muitas pessoas entram no cemitério e depois vai com aquele sapato sujo para dentro de casa, sem lavar. Não tira aquela roupinha suja de cemitério. Bem, você que não faz, começa a fazer. Chegou dentro da sua casa, lava tudo. Porque é uma terra que está cheia de imundícia. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Bem, aqui ele fala muito dos fariseus, né, os escribas ali, porque eles estavam ali, né, de frente com o povo, para ensinar, ajudar o povo, o caminho que deve seguir, mas eles não faziam nada disso. E ali Jesus falava de como eles estavam, que dentro deles estava cheio de iniquidades e hipocrisia.
Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificai os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Versículo 30. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Será que isso é verdade? Será que se eles vivessem no tempo dos pais deles, eles nunca iriam maltratar um profeta? Será? Vai saber. Versículo 31. Assim, vós mesmo testificais que sois filho dos que mataram os profetas. Assim, vós mesmo testificai que sois filho dos que mataram os profetas. Versículo 32. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do inferno? Amados, lembrando para vocês que aqui é Jesus, tá? Jesus falando com aquele povo. É tenso, né? E principalmente aos fariseus, escribas, aqueles que estavam ali a ensinar outras pessoas. Então ele diz, marca aí seu versículo 33. Ele diz, serpentes, raça de víboras, como escapeis da condenação do inferno? Versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profeta. Eis que eu vos envio profetas. Quem está enviando profetas? Jesus está dizendo que ele vai enviar profetas. Então, quando houve, né, a história do rico e do Lázaro, o rico morre, Lázaro morre, o rico descobre que está no inferno, ele quer um pouco de água e não tem, ele vê que há um tremendo abismo entre eles, ele pede para que envie profetas aos parentes dele, para que não vai para o mesmo lugar que ele está. Mas aí há o recado dizendo, eles que escutem os profetas que são enviados a eles. Então, Jesus disse que vai enviar profetas. Escuta os seus profetas, escuta aquele profeta que Deus envia na sua vida. Então, se alguém falar de Deus para você, somente escuta. O que for bom, leva para o coração, o que não é, deleta da sua vida. Mas não deixe de escutar. Correto? Então, vamos lá. Versículo 33, serpente, raça de víboras, como escapeis da condenação do inferno. Versículo 34, portanto, eis que eu vos envio profeta, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e os outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis, de cidade em cidade. Versículo 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Jesus, em algum momento aqui, onde nós lemos em Mateus, ele fala que bom é o pai dele. Acho que ele fala lá na figueira, né? Amaldiçoada. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. É Jesus falando. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das asas, e tu não quisestes. Versículo 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Ficar-vos deserta. Versículo 39. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Grava aí
na sua mente, no seu coração, marca na sua Bíblia essa mensagem, versículo 39. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Tá aí o recado. Essa é a mensagem que Jesus traz para nós no capítulo 23 do livro de Mateus. Então, até o próximo vídeo. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.